Saudação de paz, meus guerreiros, saudação de paz, com base no estudo que nós fizemos, que eu fiz em Romanos capítulo 8, eu fiz toda uma série, deu aí por faixatória aí de 23 vídeos, videoaulas. Então eu recebi mais ainda, estudando a palavra, e eu vou pedir graça ao Senhor para aplicar mais 10 aulas, tudo sobre o juízo da carne, tudo sobre o juízo da carne, baseado em Romanos 8:3. Diante dessas 10 aulas, eu destaquei e tematizei elas, coloquei por tema: a sentença já foi dada, Aqui a sentença já foi dada, que é o pecado que já foi condenado, do determinado verbo catécrine, catécrine, que onde eu falei que só catecrino, lembra? Que está condenado, catecrino está condenado, aqui foi a condenação, determinado vocábulo aqui, está condenado, é a condenação, deixa eu ver. Que está condenado, entendeu? No próprio versículo de Romanos 8:3, mostra que o pecado já foi condenado. Aqui quem está condenado é o pecado. Ele está condenado. E tanto no português e principalmente no próprio grego, tanto no grego, no nosso português, se encontra aqui no passado. Aqui se encontra no passado. Se encontra no passado. E no grego também, que é o auristo, que é um tipo de passado também. Ou seja, o passado mais do que perfeito. Então já está condenado, é a sentença. Observa isso, entendeu? A próxima aula, qual eu vou destacar, a segunda aula, será sobre o tribunal da carne. O tribunal da carne, ou seja, que foi físico, que foi físico aqui. Isso aqui foi real, isso foi tangível, isso foi tangível, não tem como correr. O pecado que foi condenado na carne, meu Deus, isso aí é tremendo, hein, meus guerreiros? Isso aí é de grande valia, é de grande eficácia. O pau de todo esse juízo, ele foi na carne. O próprio texto mostra lá, entendeu? O pau, aonde ocorreu. Vou colocar aqui, O pau foi aonde? Foi na carne. O pau foi na carne. Não tem como correr. Não tem como correr. Aqui onde vai se tratar da semelhança, a terceira aula vai ter por a semelhança, não a aparência, entendeu? Cristo veio com a carne bem voltada, verdadeira, uma carne verdadeira, uma carne verdadeira, o qual não tinha corrupção, e o qual ele não pecou. Tudo com base bíblica. A autocondenação vai ser o tema da quarta aula, algo tremendo também. A carne é prisão aberta. Essa daqui vai ser tremenda, meus irmãos. Que mesmo a carne sendo uma prisão aberta, meu Deus, mesmo a carne sendo prisão, sendo celas aberta, o homem, o antropos, aqui
faz prisioneiro é a verdade. Eles se fazem prisioneiro. Eles se fazem prisioneiro, mesmo essa carne aí estando em prisão aberta, estando em prisão selada. Os prisioneiros não saem dela, eles não querem sair dela. Isso é de pensar. É Cristo os justificando, é Cristo os tirando dessa prisão, é Cristo aniquilando, condenando o pecado na carne e pedindo para que os homens vivam em justiça. Porém, eles almejam, eles continuam, eles desejam entrando dentro dessa prisão, entrando de volta a essa cela. Se você não entender, deixa que eu entendo no teu lugar, meus guerreiros. Qual será o tema da 7ª aula? A sentença da morte e vida. Meu Deus. Também terá a lei não pôde, mas Deus fez. A lei aqui, ó, ela não pôde, ela até queria, entendeu? Mas a carne o deixava enfermo. Isso foi bem falado. A lei, ela até tinha o desejo, porém diferente aqui, ó, da carne. A lei, entendeu? Ela trazia vida se você o cumprisse. Porém, a carne não deixava, entendeu? Sendo assim, o pecado, os homens pecavam, e esse pecado era na carne. Sendo assim, este pecado obtinha sucesso. A lei até queria, porém não pôde. Mas Deus o fez. Deus o fez como? Nós sabemos, enviando seu Filho Cristo Jesus, na semelhança, olha aqui, ó, na semelhança da carne do pecado. E o pecado condenou na carne. Meu Deus. Ela até tentou, a lei até tinha a seu determinado guia, a sua determinada direção, coordenada, diretrizes para o homem. Mas o homem seguiu em frente, pecando, e assim esse pecado obteve sucesso ao ponto de deixar a lei enferma. Meu Deus, a lei não pôde, é a 6ª aula, será, na verdade, mas Deus o fez. E agora, meus irmãos, a sentença da morte, a condenação do pecado que gerou a nossa libertação. Aqui, ó, será tratado na aula 7, a sentença da morte. Meu Deus, aqui, ó, será tratado na aula 7, ou seja, onde Cristo condenou esse pecado aqui. Cristo condenou ele aonde? Na carne. Condenou ele na carne. Sendo assim, trouxe a libertação. Nos gerou essa libertação. E a carne que mesmo vive em prisão aberta, celas abertas, o antrópico, que é o homem, em vez de seguir essa libertação, aí ele se aprisiona nela. Mas aqueles que querem viver essa libertação, tem que viver em espírito, tem que viver em Cristo Jesus. Outra aula tremenda será 8. Meu Deus, servir ao condenado é traição. Servir ao condenado é traição. Se você não entender, deixa que eu entendo no teu lugar. O pecado está condenado. Esse pecado está condenado na carne.
Ele foi condenado. Olha, catéquine. Ele foi condenado na carne. Como pode alguém que está recebendo uma libertação, alguém que está recebendo uma grande dádiva, obtendo um grande sucesso, e mesmo assim ele querer servir aquele que está condenado, em vez de servir aquele que dá libertação, ele serve aquele que está condenado. Essa aula será tremenda. Se você não chorar, eu chorarei no teu lugar. Servir ao pecado, que no caso aqui é o condenado, né? Servir ao condenado é traição. E a próxima, que será a nona, vitória florense sobre o espírito. Essa daí também vai ser tremenda. É o espírito que cumpre a justiça que a carne não podia cumprir. Olha, hein? Na aula 6, o que a lei não pôde, mas até queria, mas não pôde, Deus o fez. E a aula 9, o que o espírito, o que a carne não pôde cumprir, o espírito pôde. O espírito, entendeu? Porque a carne, em vez dela gerar a vida, ela gerou a morte, deixando o pecado reinar nela. A carne, em vez de gerar a paz, o sofrimento. O sofrimento. Então ela não pôde cumprir. Veio o espírito, em vez de gerar a morte, ele gera o quê? A vida. Em vez de gerar sofrimento, ele gera a paz. A carne, em vez de ser amiga de Deus, se tornou inimiga. Em vez de agradar a Deus, ela desagrada. E o Espírito, ele nos colocou como amigos de Deus, e todo aquele que o segue está agrada a Deus. Vai ser tremenda a vitória florense do grande Espírito. Enquanto a carne te condenava, enquanto a carne te condena, o Espírito pede para você andar nele, terá vida, terá paz, estará sempre na posição de amigo de Deus, estará sempre agradando a Deus. O que a carne não pôde fazer, que vai ser a parte mais principal, que é te justificar, que é trazer a liberdade, mas se ela estava te condenando e te colocando em prisão, o Espírito, aquele que está nele, se encontra em liberdade e se encontra diante da justificação. Diante da justificação. Se você não entender, eu entendo no teu lugar. E a 10ª aula será a absorvição vivida. Meu Deus, em vez daquele que agora está liberto, Paulo escreve em sua carta: não useis da vossa liberdade. Não é porque agora vós está liberto que vai viver de qualquer maneira, que vai viver de qualquer estado, que vai viver de qualquer vontade, de qualquer querer. Não! Você foi absorvido, então viva a absorvição vivida. Viva no Espírito e terá paz, vida, será amigo de Deus, estará sempre agradando a Deus. Não porque você foi ou recebeu a absorvição, se você entrar diante do conceito da carne, se você entrar novamente na carne, você se coloca novamente em condenação. E logo, você se colocando em condenação, você rejeita o sacrifício de Cristo. Você rejeita a libertação que Ele te deu. Você rejeita a grande ação que o Pai, o Supremo Juiz, fez por amor a ti, de enviar o teu Filho. Esse será
os temas das próximas aulas, Deus me dando graça. A sentença já foi dada. Aula 1, o tribunal da carne. Aula 2, semelhança, não aparência. A alta condenação. A carne é prisão aberta. A lei não pôde, Deus fez. Sentença da morte e vida. Aula 7, servir ao condenado é traição. Aula 8, vitória forense do Espírito. Aula 9, e terminarei, Deus assim permitindo, a absolvição vivida. E será a aula 10. Meus irmãos, que esse rápido estudo fica guardado em vossos corações.